E aí pessoal, beleza? Nesse videozinho curto eu gostaria de firmar mais um conceito com vocês e provocá-los no sentido de descobrir se você entendeu o que significa separar variáveis em uma equação diferencial de primeira ordem. Então, conforme o nosso título aqui ilustra, né? Será que você é capaz de separar variáveis quando possível nas EDOs abaixo? Então nós temos uma EDO em azul, uma em verde e uma em vermelho, todas de primeira ordem. E a pergunta é essa: se você conseguiria separar variáveis nesses casos que estão aqui? Então, de maneira bastante rápida, eu vou fazer essa análise com você. Dê um pause aí no vídeo, obviamente. Tente fazer sozinho a separação de variável, se for possível. E depois compare com as respostas que eu vou fazer aqui com vocês, né? As resoluções. Então, vamos começar pela primeira EDO, que é esta que está aqui em azul. E vamos tentar separar variáveis. Para eu separar a variável, aqui nesse caso, né, primeira coisa é a forma como essa derivada está escrita não é muito bom para a gente ver o que está acontecendo no problema, né? Então eu sugiro escrever da forma explícita. Então dy dx mais 2xy igual aí e elevado a x. Então a ideia aqui é fazer o quê? Pegar esse 2xy e passar para o outro lado. Como é positivo, ele vai passar para lá negativo. E eu vou ficar com a seguinte expressão. A derivada vai ficar aqui sozinha do lado esquerdo. E do outro lado eu vou ter um e elevado a x menos 2xy. E nesse ponto eu posso pegar o meu dx que aparece aqui, né? Está dividindo aqui, e vou mandar para o outro lado multiplicando. Se eu fizer isso, não esqueçam aí dos parênteses aqui nesse caso, né? Quando eu passar o dx para o outro lado, eu fico com dy igual a e elevado a x menos 2xy dx. Tá? Então, o máximo que eu consigo fazer aqui para tentar separar variáveis é isso. E aí você pode passar aí desapercebido e falar, não, beleza, eu consegui separar. Mas na verdade você não conseguiu. Observem que aqui aparece um intruso, né? Esse bloco que está aqui multiplicando o dx, deveria aparecer gente aqui só que dependesse de x. Mas apareceu esse cara, que é o y. Então estragou a nossa brincadeira. Lembrem-se, né, que a maneira correta de se escrever EDOs de variáveis separáveis era, né, uma função que dependesse de x vezes um dx igual a uma função que dependesse de y vezes um dy. Repare que na frente do dx, quem tem que aparecer são coisas que dependam só de x. Nesse caso apareceu o y, estragou a nossa brincadeira, então nesse caso aqui não é separável. Não dá para separar a variável nessa EDO. Bateu com a sua resposta? Você conseguiu chegar nessa mesma conclusão do que eu? Se você não conseguiu, está precisando dar uma revisada aí nas coisas que a gente viu em sala, tá? Então essa daqui não dá para separar. Vamos olhar agora a EDO que está em verde, que é esta segunda aqui, ó. Nesse caso já está até escrito na forma explícita, olha aqui a derivada, né, dy dx. E aí eu posso tentar separar essa brincadeira toda, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar passar esse cara que está aqui lá para o outro lado, né? Então se eu tentar fazer isso, eu vou escrever xy mais x dy dx, não fiz nada nesse termo ainda. Eu vou passar esse 3y para o outro lado, ele fica menos 3y. Aí o que eu posso fazer? Eu posso tentar aqui na minha brincadeira, né? Observem que eu tenho x aparecendo aqui e x aparecendo aqui. Eu posso colocá-lo em evidência, tá? Então, se eu fizer isso aí, eu fico com x que multiplica y mais 1 dy dx igual a menos 3y. E aí, o que eu posso fazer aqui nessa brincadeira? Eu posso, de novo, né, pegar esse dx que aparece aqui dividindo e jogar para lá multiplicando. Por quê? Porque aqui não é uma soma, aqui é um produto, então eu posso fazer isso tranquilamente, né? Muita gente, quando aparece o sinal de mais ou menos aqui, tenta fazer isso antes de isolar a derivada e erra, tá? Então cuidado aí com as operações algébricas que a gente tem que fazer. Se eu jogar o dx para o outro lado, vou vir aqui para esse lado agora, eu fico com a expressão assim, ó, xy mais 1 dy dx. Esse dx que está aqui embaixo eu vou jogar lá para o outro lado, tá? Lá do outro lado tinha o menos 3y, ele vai ficar lá multiplicando o dx. Aí você olha e fala, mas ó,
Não tá bom, porque apareceu na frente do dx aqui um y e aqui do outro lado também, na frente do dy tem um x. Mas como isso aqui tudo está multiplicando, né? Tá vendo? Ó, x vezes esse y mais 1 vezes dy. E aqui também, né? Menos 3 vezes y vezes o dx. Eu posso fazer aí umas passagens de jogar alguma coisa para o lado esquerdo, alguma coisa para o lado direito e reescrever essa coisa toda aqui de uma maneira um pouco mais visível. Então, o que eu vou fazer aqui nessa coisa, né? Eu vou pegar esse cara que está aqui, ó. Vou pegar esse x, vou passar para lá dividindo. E vou pegar este y e vou jogar para o outro lado também dividindo. Tá? Se eu fizer isso, olha que interessante que vai acontecer, né? Deixa eu pegar uma cor aqui um pouco diferente, para não confundir. Então, olha lá. No lado esquerdo, eu vou ficar com y mais 1. Né? Eu peguei esse y do lado direito e joguei lá para lá dividindo, então vem para cá, dy. E do lado direito eu tenho um menos 3, e o x que estava aqui do lado esquerdo eu vou passar para lá dividindo. Então ele vem aqui, né? Multiplicando aí o meu dx. Então notem que a gente teve que fazer um passo a mais, né? Colocar algumas coisas em evidência para concluir que eu consigo escrever um bloco que depende só de y vezes o dy. E do lado direito eu consigo escrever um bloco que só depende de x vezes um dx. Então, nesse caso aqui, como isso foi possível, né, eu consigo separar. Então, a resposta é sim. Bateu com a sua resposta? Você conseguiu chegar nessa mesma conclusão? Então, se você chegou, parabéns, você entendeu bastante bem o conceito. Caso você não tenha conseguido chegar nessa conclusão, por favor, reveja o que a gente discutiu em sala e depois, né, em última instância, me procure com urgência para a gente tirar eventuais dúvidas que possam ter por aí. Então, para finalizar, vamos olhar essa última expressão que aparece em vermelho. Olha, compare bem essa expressão que aparece em vermelho com a primeira expressão que está lá em cima. Tá? Então, a derivada aparece aí também isolada. Multiplicando a função y eu não tenho mais um 2x, eu tenho só o 2. E do lado direito eu não tenho mais uma função, eu tenho outra constante. Então, fica a dica, né? Sempre que você tiver coeficientes constantes nesta forma de escrever, que a gente está vendo aqui, ela vai ser separável, né? E qual que é a ideia para separar? De novo, escreve de forma explícita. Depois você pega esse 2y e joga para o outro lado. Então fica dy dx 3 menos 2y. Tá? E aí você pega o dx que está aqui e passa para o lado de lá multiplicando. Ele está dividindo, né? Então eu posso escrever assim, ó, dy igual a 3 menos 2y dx. Aí você vai lá, mas tem o y aqui e está multiplicando dx. Ainda bem, né? Está multiplicando, então eu posso pegar esse cara todo que está aqui e passar dividindo para lá. Se eu fizer isso, eu posso escrever essa equação diferencial da seguinte maneira. dy sobre 3 menos 2y do lado esquerdo. E o que me sobrou do lado direito é só o dx. Então eu consigo escrever ela dessa maneira e de novo, né? Tem algo que depende de y vezes o dy. No caso aqui é o 1 sobre 3 menos 2y vezes o dy. E do outro lado, né, eu tenho 1 vezes o dx. No caso, quem vai fazer o papel do cara que depende de x é a função constante 1. Tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo separar também e ela é separável. Quando ela é separável, a gente viu, basta integrar dos dois lados diretamente, né, invertendo a equação diferencial e descobrindo a função em termos da sua variável. Beleza? É muito simples fazer isso, pessoal. Só tem que tomar cuidado com a álgebra elementar, né? A gente vê cada vez mais aqui no nosso Brasil, nós temos universitários que não sabem a matemática da oitava série, né? Que era antigamente a oitava série, deve ser 9º ano hoje, se não me falha a memória. Então tem que prestar atenção nisso, porque a matéria, os conceitos são muito simples, são muito fáceis, apesar de vocês não acreditarem em mim. O que torna a matéria difícil é a ausência de conhecimentos passados, tá? A gente está tendo aí uma retenção de conhecimento muito baixa hoje em dia, por diversos motivos, e deixa esses motivos para outro vídeo. Falou? Então até a próxima aí.